Salve, salve, pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de geografia. Vamos dentro da nossa linha de estudo, falando sobre os movimentos populacionais, as características da população mundial. E hoje o nosso tema de estudo vai ser sobre as migrações internacionais. Iremos falar das causas, das consequências, dos tipos de migrações, trazendo assim um aparato, um resumão geral, traçando as principais características quando falamos do processo migratório. Então, vamos que vamos para mais uma aula de geografia. Bem, jovens, então na imagem aqui inicial eu já trago uma característica bem forte da migração nos dias atuais, que é a questão da travessia dos oceanos. Principalmente, isso acontece mais no continente europeu, na chegada do continente europeu, na parte sul da Europa, né, onde que muitos imigrantes, sejam eles africanos ou asiáticos, tentam fazer a travessia do mar Mediterrâneo. E aí, geralmente, essa travessia ela se dá em embarcações precárias, né, onde que essas embarcações geralmente vai triplicar o número de passageiros que a embarcação é capaz de transportar. Então, geralmente, são embarcações superlotadas, que geralmente acontece algum acidente. Então, nosso foco de hoje, ressalvo mais uma vez, é sobre migrações internacionais. Então, aqui é o nosso slide principal. Aqui nós iremos fazer esse resumão, traçando aqui todas as características quando nós falamos do processo de migração. Então, não esqueça, estamos falando de migrações, estamos falando de migrações atuais. Então, quando falamos de migrações, quando nós falamos de migrações, a primeira coisa que você tem que entender é o conceito de migração. O que é migrar? Migrar é se deslocar. Migrar é sair de uma região e ir para outra. É sair de um lugar e ir para outra, tá bom? Então, aqui no meio eu destaquei a palavra migração ou migrações. E aqui vamos traçar primeiro aqui do lado esquerdo, vamos traçar todas as causas do processo de migração. Então, quais são as causas? Por que as pessoas elas migram? Então, pode ser motivada por questões econômicas, tá? Imagine, hoje talvez seja o foco principal, né? Vou migrar por quê? Ah, vou migrar em busca de melhores condições de vida. Ah, vou migrar porque o continente europeu, ou o país tal, ou o estado tal, ele vai me propiciar uma condição econômica melhor, vai me dar a condição de me estabilizar economicamente, tá bom? Então, uma das causas é a questão econômica. Outra causa, que foi no passado, hoje nem tanta, né, mas é também uma das responsáveis, em alguns países sim, pelo fluxo migratório, são questões religiosas. Então, são as perseguições religiosas, né? Imagine que a formação dos Estados Unidos se deu muito por conta disso. As perseguições religiosas que ocorriam na Inglaterra, na Irlanda, motivou muitas pessoas desses países a migrarem para a América e assim formar os Estados Unidos. Então, as perseguições religiosas, quando uma religião ela deixa de ser, vamos dizer assim, ela deixa de ser a religião mais professada, ou ela deixa de atender os requisitos do governo, essas pessoas passam a sofrer as perseguições. Elas estão associadas também a questões culturais, né? Questões culturais geralmente são questões relacionadas a estudo. Eu vou migrar para um outro país, vou para estudar numa universidade estrangeira, né? Eu vou migrar para um país para o desenvolvimento de alguma atividade voltada à questão educacional. Então, as outras causas são as causas naturais, né? As causas naturais geralmente são algum incidente que acontece no país. Vou dar um exemplo aqui, acho que foi no ano de 2010 ou 2011 que ocorreu um terremoto no Haiti, que disseminou muitas pessoas, que matou muitas pessoas e deixou muitas pessoas desabrigadas. Nessa época, muitos haitianos eles migraram para o sul, para a América do Sul, entre eles o nosso país, o nosso Brasil. Então aí você tem uma causa natural, um terremoto, que é uma causa natural, que atingiu o país, ela motivou muitos haitianos a migrarem para outros países, tá bom? Quando nós falamos de causas políticas, está relacionado geralmente à dominação política mesmo, de um determinado segmento,
de um determinado grupo que comanda um determinado país, tá bom? E aí você pode ocorrer também essa questão da perseguição, ou, por exemplo, a derrubada de poder de um presidente. Vamos pegar aqui o caso da Venezuela, né? O caso da Venezuela próximo do Brasil, a derrubada do poder, né? A mudança, o clamor da população pela mudança de poder acaba incentivando muitas pessoas a saírem dessa instabilidade, desse conflito entre rebeldes e a situação, no caso, o presidente, né? E aí acaba gerando uma instabilidade que incentiva as pessoas a saírem. Então, o motivo principal é político. Recreativo está mais vinculado à questão de lazer, né? Buscar novos locais. Tem gente que migra para um país ou para um estado brasileiro por conta de achar naquele local um local propício para se viver, para se morar, ou em busca de alguma aventura, né? E um dos principais é a questão bélica, as guerras, né? Vamos pegar aqui o caso da Síria, o caso dos países que fazem parte do Oriente Médio, que muitas pessoas que migram, que saem dessa região, estão motivados por questões bélicas, por questões de disputa territorial, tá bom? Então aqui falamos das causas. Outro ponto importante que deve ser relacionado à questão da migração é quanto à tomada de decisão, né? Quando nós falamos tomada de decisão, é aquela pergunta: eu vou migrar por quê? Essa migração ela pode ser livre, né? Quando eu mesmo me proponho, eu quero sair, eu quero migrar, ou ela pode ser forçada, quando você é obrigado a sair daquela determinada região. Essa migração forçada está mais associada à questão bélica, à questão política, questões naturais, tá bom? A migração livre é aquela que acontece naturalmente, a pessoa não existe nenhum motivo que obrigue ela a sair dali. Ela vai porque ela quer. Outra forma de analisarmos a questão da migração é quanto à duração dessa migração. A pessoa que ela migra, ela vai para permanecer naquele local ou ela vai para passar meses ou para passar dias? Então, quando a migração ela é temporária, é quando ela tem um curto, ela tem uma duração, ela tem um limite. E quando ela é definitiva, né, quando ela é definitiva é quando a migração acontece e a pessoa sai com o objetivo de permanecer naquele local que ela está se deslocando, tá bom? Então, quanto à duração, ela pode ser temporária ou definitiva. Quando nós analisamos o espaço, né, para onde ele está se deslocando, essa deslocação ela pode acontecer dentro do próprio país, que nós chamamos de migração interna, ou ela pode acontecer para fora do país, para outro país, que nós chamamos de migração externa. Então, quanto ao espaço, imagine um piauiense migrando para São Paulo. Então, nós temos uma migração interna. Imagine um venezuelano migrando para o Brasil, ou um brasileiro migrando para os Estados Unidos. Nós temos uma migração externa. E quanto à relação com o Estado? Quanto à relação do Estado, essa migração ela pode ser legal, né? Quando você, por exemplo, o caso de um brasileiro que migra para fora do Brasil, né? Ele tem que ter a autorização do governo brasileiro para sair, consequentemente a autorização do governo de um outro país, do local de destino, para entrar. Então aí você tem a migração legal, né? Onde seu passaporte é carimbado, dando permissão de saída, dando permissão de entrada naquele país. Quando ela acontece de forma ilegal, é quando você entra no país sem nenhuma permissão, né? Ela é chamada de migração clandestina. Acontece muito de mexicano tentando se adentrar no território estadunidense. Não somente de mexicano, mas de outros também, de outras pessoas provenientes de outros países. Então, quanto à legalidade, ela pode ser legal ou ela pode ser clandestina. E quais são, professor, as causas, as consequências desse processo migratório? Então, as consequências podem ser demográficas. Demográfica está associada à questão populacional, né? Aumento populacional, que aí nós temos o crescimento horizontal, ou ela pode ter uma alteração no padrão mesmo de aculturação, ou uma alteração na miscigenação, na mistura de um grupo com o outro. Pode ter também consequências econômicas, né? As consequências econômicas estão muito associadas à questão, por exemplo, da perca ou da ocupação de cargos de trabalho, né? Está associada também à questão
dos governos para onde esses imigrantes se deslocam, tem que propiciar políticas que atendam também à necessidade dos imigrantes e também as consequências sociais que muitas vezes ela pode trazer estabilidade, né? Que existe um item bem comum, principalmente dentro do continente europeu, que é o que nós chamamos de xenofobia. Então, a xenofobia é a aversão, é o preconceito ao estrangeiro, né? É uma aversão que o emigrante tem em relação ao estrangeiro. Bom, então aqui você tem um processo, um resumão, falando sobre basicamente todas as características do processo de migração. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso. Importantíssimo demais. E aí, para fechar esse item, só ressaltar um ponto que é de importância também do conhecimento de vocês. Quais são as diferenças, os diferentes tipos de migrações? Então, é um termo bem comum que geralmente os alunos têm bastante dúvida, por isso que eu fiz questão de ressaltar ele, que é quando nós utilizamos o termo imigrante e quando nós utilizamos o termo migrante. Então, a imagem aqui, ela dá para perceber claramente, né? Então, o imigrante é aquele que está chegando e o emigrante é aquele que está saindo. Tá bom? Então, esses dois termos são utilizados. Então, imigrante é a entrada da população com origem estrangeira. Imagine aqui um venezuelano chegando no território brasileiro. Então, para nós que estamos aqui, nós chamamos ele de imigrante, tá bom? Porque ele está chegando. Então, imagine um brasileiro saindo para os Estados Unidos. Então, para nós que estamos aqui, aquele brasileiro que está saindo, ele é um emigrante. Por quê? Porque ele está saída da população para o estrangeiro. Bom, então espero que tenha ficado claro essa partezinha, nossa aula de hoje. Ela é basicamente isso. Vou mandar um áudio logo em seguida, traçando algumas características que devem ser ressaltadas também e mencionando as páginas onde vocês irão encontrar esse material para ampliar as informações e os estudos de vocês. Bom, então fiquem com Deus e até a próxima!